Olá a todos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao webinar sobre produções acadêmicas ambientais, organizado pelo Método CF Ambiental nesse ano de 2021, que está começando e que também nos promete muitas informações a respeito do mestrado e do doutorado dentro da nossa área ambiental. Porém, antes da gente pensar nele, a gente precisa estar aí arquitetando, melhorando e se propondo a fazer coisas acadêmicas. E dentro dessa proposição acadêmica, as produções, elas são muito importantes. Então, eu abro aqui os trabalhos a partir de hoje, eu, professor Carlos, juntamente com vocês, para poder trazer muita perspectiva a respeito das produções acadêmicas ambientais. E para isso, eu vou trazer para vocês os objetivos que o nosso encontro, o nosso webinário tem, porque é muito importante você já logo de cara saber a que isso leva. Então, de início, eu queria trazer a perspectiva da inércia acadêmica, que às vezes atinge a todos, querendo ou não, você tem alguma perspectiva a ser melhorada no seu currículo Lattes. E dentro dessa proposição, tanto científica como acadêmica, é importante você estar atento se você está sendo uma pessoa que desenvolve somente uma parte das suas habilidades, ao invés de ser mais diverso, de ser mais ramificado. Então é importante dentro disso a gente elucidar os tipos e características das produções acadêmicas para que você se torne ainda mais completo, passando pelas normas da ABNT, sabendo um pouco mais sobre essa questão dos tipos e dos padrões, além disso, como ter estratégias para você alavancar um melhor currículo Lattes para que você possa aí estar crescendo e crescendo com consciência. Por fim, trabalhando a questão de como publicar aquele teu trabalho científico que ficou encalhado, que está aí parado e você quer somar com ele. Para começar e a gente poder contextualizar um pouco, é interessante eu trazer aqui minha trajetória acadêmica e ela, de fato, pode surpreender você. Achar que muitas vezes por estar na internet, por estar trazendo muito conhecimento e conteúdo, a gente teve aí um percurso mais tranquilo, um percurso mais calmo, mas que muitas vezes não é assim. Bem, todos sabem, ou aqueles que não sabem, eu sempre quis fazer geografia e dentro do meu contexto, do meu cenário, desde a época do colégio, eu sempre vi e tive o meu ambiente como algo muito próximo de mim. Então, ao me preparar para fazer tanto o vestibular da UFC como o da Universidade Estadual do Ceará, eu já tinha esse curso como uma base, né, daquilo que eu queria me tornar na frente, que era geógrafo. Porém, o vestibular da UFC não foi tão fácil assim, apesar de ter passado bem na primeira fase, com um escorregão que eu tive durante a segunda fase, principalmente na redação, eu acabei ficando em segundo dos classificáveis durante esse vestibular. Né? Uma tristeza me atingiu, aquele desestímulo, mas eu fiquei pensando, poxa, eu ainda tenho a UES, é a minha última cartada, então eu tenho que fazer valer. Então, pessoal, dentro da experiência de juntar os cacos, de poder perceber que aquilo que eu errei pode se tornar futuramente um ponto positivo para que eu consiga galgar e alcançar o objetivo que eu quero, foi daí que eu juntei novas forças, recarreguei as baterias e consegui fazer bem o vestibular da UES, passando na primeira fase bem e melhor ainda na segunda fase. Daí eu começo a minha vida como estudante de bacharelado em geografia, desde o ano de 2006 a 2010, tive experiências não só dentro da parte de monitoria voluntária, mas a iniciação científica dentro de laboratório, tive a experiência e a abertura de mente quando eu fui apresentar um trabalho em 2010 em Portugal, que foi um grande desafio na minha vida, já ali como graduando, né? Então, depois dessa volta ao Brasil, eu consegui perceber quais eram os rumos, as trilhas, os projetos que eu poderia já estar aí pensando. E aí foi quando eu comecei a planejar minha ida ao mestrado. Ida ao mestrado que dentro dessa perspectiva de você ver o processo seletivo me assustava, isso era verdade. Mas pegando o tempo como um aliado, aquilo que eu queria fazer e pegando também um pouco das dicas que as pessoas que estavam mais na frente, eu consegui galgar essa fase com muito empenho, com muita dedicação, né? Então consegui entrar no mestrado em geografia que eu realizei entre 2011 e 2013, trabalhando, trabalhando sério, fazendo pesquisa, viajando, apresentando trabalhos como esse que foi na cidade de Montevidéu, no Uruguai. E passado isso, mais uma vez percebi, poxa, tá aqui na minha mente, eu
tenho uma outra trilha, um outro percurso a ser feito e ele é chamado de doutorado. Foi quando eu saí da UES para tentar na UFC, ainda com um pouco de receio, com medo de estar indo para uma nova universidade e me deparar, né, com aquelas panelinhas, com aquelas restrições de pessoas que vêm de fora. Porém, eu muito concentrado naquilo que eu poderia fazer de melhor, que era tanto o meu currículo, como também o meu projeto e, obviamente, né, dentro do processo seletivo, a prova de inglês, a entrevista, entre outras coisas, eu fui aprovado com bolsa e, assim como no mestrado, tive a oportunidade de desenvolver pesquisas com essas bolsas que foram fundamentais, né? Sou muito grato tanto à FUNCAP como também à CAPES, que me deram tanto suporte na parte da compra de livros, viagens e da minha própria pesquisa, como também a oportunidade de ter estudado um ano fora na Espanha, na Universidade de Huelva, que eu pude também fazer um intercâmbio com a Universidade de Sevilha para poder desenvolver parte da minha tese, processar os meus dados e assim me desenvolver como um futuro doutor. Já aí no ano de 2013 eu começo a dar meus primeiros passos como docente. Docente tanto na gestão ambiental como também na geografia, e aí eu consigo hoje, né, nesse ano de 2021, estar quase completando 8 anos de docência no ensino superior, tendo passado, né, por muitas trajetórias, muitos desafios, muitas atividades que eu consegui adquirir nesse tempo todo e fazer bem com cada um que passou por mim, né, na minha alçada em termos de disciplina, orientação, trazendo aquilo que de melhor eu tinha. Então aqui fica um pouco da minha trajetória acadêmica, que hoje eu passo através desse webinário um pouco da minha experiência, um pouco da perspectiva e leitura que eu faço de mundo, para que vocês possam ver o quão bacana é estar aqui comigo, com o método CF Ambiental, e assim vamos. Então, pessoal, como sair da inércia? Como perceber que eu posso organizar o meu caminho? Para cima de uma questão que é muito conceitual, mas que ela, acima de tudo, antes de conceitual, ela tem que ser prática, ela tem que estar internalizada sobre o que você tem que fazer. Você tem que perceber que, além de planejamento, de objetivos, de criar uma rotina de estudo, você tem que ver que você precisa ir ao estudo. Você precisa coletar materiais para que você possa, a partir deles, traçar estratégias num ponto de vista de que, antes de eu achar que tudo é difícil, eu preciso começar a estudar. Então, você não pode considerar que tudo é difícil ou considerar apenas aquela parte que é difícil, porque ela vai te bloquear. Então, é a partir disso daí que eu quero deixar uma fala rápida para que você possa perceber que sair da inércia também é ver a organização e o tato, o contato diário com o estudo, para que você possa avançar. E além disso, no final de tudo, você precisa ter um bom ambiente entre as perspectivas de crescimento. Não menos importante, trazendo aqui uma surpresa para vocês, né? Já que a gente se propõe a falar de currículo, de seleções, de como a gente pode fazer com estratégias para poder avançar, eu trago aqui uma perspectiva muito bacana, tanto para o ano de 2020 como para o ano de 2021, em termos de como você pode pensar esses temas como uma futura proposição, tanto para trabalho acadêmico, científico, do ponto de vista de revistas, né, na produção de artigos científicos, resumos simples, resumos expandidos para você participar de eventos também, como também para o pré-projeto de dissertação ou de tese. Então, qual foi o balanço para o ano de 2020 em termos de temas que você pode ver, ainda que estão, né, pairando no ar e que ele pode ser importante para que você traga aqui essas informações? Enchentes e estiagens, redução dos gases do efeito estufa por conta da pandemia, porém outros lados, pontos de vista negativos como queimada no Pantanal, no Amazonas, resíduos sólidos como um tema-chave, o Vai Passando a Boiada, né, que traz aí uma perspectiva muito negacionista em termos de ver que a lei ela protege o meio ambiente, mas que ao mesmo tempo essa lei ela está sendo trabalhada numa outra perspectiva em termos de empresários, bancada ruralista. Temos também os eventos climáticos extremos e as proteções das áreas de manguezal, que entrou numa questão e num debate muito grande por conta da questão de usar ou não usar, ocupar ou não ocupar muitas dessas áreas de proteção permanente.
Já para a perspectiva do ano 2021, eu trago como destaque a COP, tanto 26 como 15, né? 26 que aconteceu em janeiro e a 15 que vai acontecer na China com a perspectiva de clima e biodiversidade. Então você pode fazer uma leitura global para trazer para o local ou do local para fazer paralelo ao global. O retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e como é que isso pode trazer as relações comerciais com o nosso país, com o Brasil. Intensificação da economia verde e também da descarbonização da economia e das empresas, novos hábitos de consumo, cidades sustentáveis, microplásticos, essa daí é fantástica, e o tema Amazônia. Quando a gente fala então, depois dessa perspectiva agora, lançando essas ideias para uma produção acadêmica, a gente precisa entender seus tipos e características. Então, dentro dessas 6 perspectivas que eu trago aqui para vocês, nós vamos focar em 3 delas. Começando pelas estruturas e características dos artigos científicos, depois dos pré-projetos que vão dar, né, e desaguar ali na dissertação e na tese, e também os resumos simples e expandido. Então esse é o caminho que você tem que percorrer para saber que você está realizando um artigo científico, que é a pesquisa, a leitura em um fichamento, a definição da questão da pesquisa, porque é a partir dela que você vai notar a importância que o seu tema tem em prol de uma resolução de uma problemática, escrever o teu referencial teórico, que é muito bacana, que você tem que entender o referencial teórico como algo que vai trazer para a tua área uma referência de que existe algo robusto de informação, mas também pode ser falho, e aí ressalta, né, a questão da justificativa e da importância da realização do teu trabalho, planejar o método, coletar os dados, analisar e discutir os dados, bem como também escrever as considerações finais e as referências. Já o pré-projeto de pesquisa, existe uma grande diferença com relação a ele. Ele, quando eu falo artigo científico, é justamente que a gente não vai ter essa parte final, que é da coleta dos dados, da parte dos resultados de discussão e das considerações finais. São 3 itens que não existem nos pré-projetos de pesquisa. Por isso que a gente vai perceber algo comum até planejar um método, mas depois dele vem o cronograma, porque os examinadores querem saber como é que você vai distribuir essas atividades ao longo dos teus 2 anos de dissertação, mestrado, 4 anos de tese e doutorado, e as referências que você vai apresentar. Então aqui a gente pode trazer uma comparação em termos de estrutura, né, do que agora a gente tange aquilo que é um pouco mais enxuto em termos de tamanho, que são os resumos expandidos e também os simples, que vão se diferenciar, sobretudo, na característica de que os resumos simples não possuem referências, tá certo? Então, dentro dessas características gerais, uma outra vai ressaltar. O resumo expandido, ele vai normalmente de 3 a 5 páginas. Você tem que obedecer essas ordens, então ele é muito próximo da característica do teu artigo, só que ele é menorzinho, você pode trazer gráficos, tabelas, mapas. Já os resumos simples, não. Você não pode referenciar, você não pode ter recuo, né, de parágrafo, você também não pode utilizar itálico, você não pode sobrepassar 5 palavras-chave. Então, ela, além disso, ainda te condiciona a escrever entre 250 e 500 palavras. Essas 500 palavras chegam muito mais aos resumos que são aplicados aí às teses. Então eu trago aqui alguns exemplos aplicados de como é que você pode ver a escrita desses resumos simples. Aqui num ponto de vista de que você pode começar um resumo simples já começando pelo objetivo, trazendo o método, depois trazendo uma resposta, né, um resultado que ele vai encaixar com relação à sua conclusão, ao final, trazendo as palavras-chave. Porém, quando você traz outra forma de um autor se posicionar, você pode perceber que existe aquelas tradicionais construções, começando pela introdução, depois você vindo para a problemática e apresentando a justificativa, depois chegando no objetivo conectado com o método, os resultados e posteriormente a conclusão. Então, você pode ver que a construção vai basear muito com relação ao perfil desse autor. Já na BNT é muito bom nós falarmos dos tipos de citação que são comuns. E aí eu trago a BNT 6023 do ano de 2018, que dentro das principais que eu elenquei aqui, não são todas obviamente,
né, eu venho trazer as citações indiretas, as diretas curtas e longas, o et al. E o uso do apud. As citações, para que elas servem? Servem, obviamente, para trazer pessoas que são referência daquela área e que elas podem enriquecer teu texto. Então, é a partir do momento que você lê essas obras que você sente a necessidade de analisá-las, de referenciá-las, de refletir, de discutir. Então, é por isso que você traz ela para o teu trabalho. Mas ela também não é só da forma escrita, ela pode ser na forma de tabela, de gráfico, figura, textos, mapas. Então, a citação indireta, ela é bacana de utilizar porque você lê uma obra e você se debruça sobre ela num ponto de vista de interpretar e depois citar no seu trabalho conforme suas palavras. Então você tem duas formas de utilizar, tá certo? Ela antes ou depois da tua referenciação dentro do texto, você escreveu, você pode trazer essa citação indireta ao final, sempre em letra maiúscula entre parênteses, ou você pode trazê-la antes, como segundo Souza 2019, conforme Souza 2019. Então, isso é caracterizado pela citação indireta. Aqui um exemplo, né, de citação indireta antes, segundo Abramovay 2012, o International Resource Panel, então ele é caracterizado como citação indireta, né, antes. Já depois é quando você traz uma perspectiva, uma ideia toda e você coloca a referência ao final. Então, em 1997, realizou-se em Kyoto, no Japão, a terceira referência das partes, 3 pontinhos, dias 2004. Já a primeira referenciação do tipo direta, tá, é quando você quer escrever igual à obra, tem que referenciá-la entre aspas, mas é quando ela apresenta, né, até 3 linhas. Então, quando você percebe essa característica, da mesma forma como é indireta, você pode trazê-la antes ou também depois. Só que a única diferença é porque a citação direta é tal e qual o autor disse. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer que ele escreveu em 3 linhas, na primeira linha, perdão, a antes, né, como ressalta Afonso 2009, a citação direta tem o uso obrigatório e a presença da página, tá certo? Para que você possa caracterizá-la como citação direta, trazendo ipsiliter, tal como o autor trouxe. Já a outra citação direta é quando ela ultrapassa aquela margem das 3 linhas e você vai ter que fazer agora uma série de configurações, onde você vai trazer, obviamente, aquela ideia total do autor, só que fazendo um recuo da margem em 4 centímetros, a letra diminui para 10 centímetros também, e aí você tem que utilizar espaçamento simples e você não coloca aspas, assim como você pode observar nesse slide, tá certo? O recuo, né, para a direita da margem, 4 centímetros, o espaçamento entre linhas é o simples e você tem a letra do tamanho 10. Quando a gente usa o et al. É porque normalmente a citação ela está referenciando que tem mais de 4 autores, tá certo? Então, quando você tem de 4 autores para cima, você tem que saber que ele significa colaboradores. Então, quando eu falo Souza et al. 2009, é porque ele é Souza e colaboradores. Colaboradores da pesquisa que ajudaram o autor, nesse caso Souza, a publicar, tá certo? Então aqui a gente tem um exemplo aplicado do uso do et al. Em um texto. Com abundância de capital produzida e escassez de capital natural, Constanza et al., 1997. O uso do apud, ele significa que você fez uma citação da citação. Ou seja, eu não conheço aquele autor e eu tive primeiro contato com um livro. Quando eu estou lendo, eu tive ali uma referência de um autor que nem mesmo eu conhecia, mas eu vi que dava para encaixar no meu trabalho. Então eu quero citá-lo, mas eu não tive acesso à obra original dele. Então é daí quando eu vou citar da citação. Eu tenho que citar, obviamente, esse livro que eu estou lendo. Mas como eu estou citando um cara que eu não tive acesso à obra dele, tá certo? A gente chama isso citação da citação. Ou seja, você encontrou uma referência dentro de outra referência. Como a gente pode ver, Souza 2009, Apud Nardi 2020. Ou seja, dentro dessa exemplificação que tem aqui, ó, as modernas aplicações da lei da termodinâmica. Schrödinger, 1944, Apud, Schneider,
cai 1997. Ou seja, você encontrou Schrödinger de 1944 dentro de uma leitura de 1997. Currículo Lattes, como a gente pode alavancar? Primeiro, você tem que trabalhar com o currículo Lattes como ele fosse teu emprego, por mais que ele não te remunere. Então é a partir daí que você vai começar a perceber que, mesmo que você tenha uma publicação muito simples, mas que você pode, né, efetivá-la, você tem que fazer isso. Então proponha um planejamento e execução dessas atividades. Se insira em grupos de estudo, de pesquisa e desenvolva as habilidades, aquelas que ainda não foram aprimoradas. Então, quando a gente faz uma análise daquela pessoa super pessimista que não quer fazer mestrado, porque ela olha pro currículo dela e tem medo, né? Ela começa a pensar, minha seleção é daqui a 4 meses, não tenho currículo Lattes, nunca participei de eventos, grupos de estudo, monitoria, iniciação científica, nunca apresentei trabalho e nunca publiquei nada, ou seja, meu currículo está no zero. É quando eu proponho ela fazer a criação de tudo isso de uma maneira espaçada, distribuída dentro desses 4 meses, para que ela possa ali desenvolver todas as informações, se ramificar e conseguir uma pontuação bacana, porque ela conseguiu em várias frentes apresentar trabalhos, participar de grupos de estudo, apresentar palestras em escolas, fazer publicações, e aí ela consegue, dentro desse curto tempo, né, propor uma estratégia que ela consegue alavancar pontuações que ela vai começar a ver que vai ser benéfico, e por isso que eu sempre incentivo a participação e que você também, eu incentivo a fazer a partir de amanhã um planejamento para que você possa executar, porque a cada dia que você passa, você pode fazer um curso online, você pode dar uma palestra e tudo isso gerar certificado e pontuação para você no mestrado ou no doutorado. E aí eu chego ao trabalho científico, dando dica para vocês de como tirar aquele trabalho que está lá paradão e que você quer botar ele para publicar. A primeira coisa é fazer observações. Leia esse trabalho e se ele tiver dados que são temporais e citações também, que já são, né, temporais, você faça uma grande releitura das obras que andaram sendo publicadas para ver se tem aquilo que saiu, né, não só dos autores clássicos, mas daqueles novos, para que você possa fazer a atualização dessas citações. Vai lá na referência embaixo, coloca também, veja, né, dentro de outras perspectivas o que você pode atualizar, melhore o português e veja, né, qual é a revista que você vai se encaminhar. Então esse daqui é o tripézinho do percurso da publicação, onde você vai elaborar, você vai atualizar, você vai buscar a revista a partir da plataforma Sucupira, que você vai botar a tua área do saber, ele vai colocar todas as revistas que tem para dentro da tua área, você vai formatar segundo as normas dessa revista, vai botar lá no Google, bota o nome da revista, acessa as normas, submete. A partir do momento que tanto editores como avaliadores vão fazer as considerações, eles vão aprovar, e aí é quando você consegue a sua primeira aprovação, tá certo? Então, dentro dessas características, preste atenção que é importante perceber a seguinte coisa: não existe uma pesquisa perfeita. Então, para de pensar que só quem faz pesquisa é aquele cara que se garante muito. Você também pode começar a se garantir, mas começando do básico, tá certo? Não se exija como um ser perfeito, nada vai ser perfeito. Ser produtivo não é ter estafa mental e nem falta de tempo. Tem muitas pessoas que acham que as pessoas que vivem em laboratório são professores, pesquisadores, elas não vivem, né? E isso não é. Mas a mensagem final é: avance, porque vale muito a pena. Só que calma, pessoal, isso aqui não vai ser finalizado. Como eu disse para vocês, isso aqui é um pontapé inicial. E eu sei que você precisa de mais, mesmo sabendo que você já consegue fazer muita coisa. Então é quando eu quero mostrar para vocês que mesmo você tendo dificuldade de ter vasta experiência em várias coisas, participar de eventos e cursos, eu dou a dica para que você olhe para o mundo online, mas que você tenha ainda dificuldade de apresentar trabalhos, eventos, palestras, né, e elaborar todos aqueles tipos de trabalhos científicos que a gente trouxe aqui, mas que você não sabe nem onde e nem como publicar, é que eu trago o método CF Ambiental como uma proposição para vocês, para que vocês possam perceber que isso daqui é o passo inicial. E dentro desse passo inicial, eu planejei, como assim eu disse no Instagram para vocês, algo maior, algo mais robusto, algo que complementasse as necessidades e dificuldades que eu tenho visto dos meus alunos frente à minha experiência como docente. Então, o que eu quero trazer
dentro desse novo propósito, que é o Laboratório de Produções Científicas Ambientais. É explorar o conhecimento através de módulos, seja ele na forma de planejamento de pesquisas, também na execução das pesquisas, sobretudo na forma como você tem que melhorar a tua escrita acadêmica para que você seja cada vez mais propositor. Então, eu quero trazer para vocês esse ponto de vista como uma forma de que você possa, aí, dentro do que é imaginável, conseguir, num prazo de 45 dias, que é o que eu quero trazer para dentro desse laboratório, você conseguir trazer aquela publicação que você necessita, aquele pré-projeto de pesquisa que você necessita para o seu mestrado, para o seu doutorado, para que ele saia, de fato, ali do contexto, né? E ele surja e que você consiga submeter, que você consiga buscar essa tão sonhada independência que hoje, por não tê-la, está te deixando na inércia, você está ali paralisado. Então, com esse ponto de vista, eu quero fazer com que você perceba que essa inércia, ela pode ter uma solução que é através desse curso prático, desse laboratório que vai trazer a prática para você, mesclando aulas online e aulas gravadas, fazendo com que você tenha a oportunidade de assistir, de revisar quantas vezes forem necessários, né? Ficando totalmente disponível para você. Acontecendo que essas aulas, né, vão ter em torno aí de 20 minutos de duração, sendo no total 18 aulas, tá certo? Esses conteúdos vão ser enviados para vocês dentro de uma plataforma, a Hotmart, totalmente segura, intuitiva, fácil, com área de membros, uma vez por semana, para que você possa desenvolver as atividades pertinentes daquela semana também. E aí você vai ter, além disso, plantões de tira dúvidas via WhatsApp, para que a gente possa ter em contato direto e você consiga evoluir semanalmente aí dentro das nossas perspectivas de atividades, tá? Dentre outras coisas que eu posso trazer para vocês quanto é que tudo isso vale na sua vida, a transformação, ou também ficar parado na inércia sem conseguir essa independência, quanto é que vale a educação para você? Eu acredito que esse curso vale muito mais do que uma informação ou uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida, porque, como a gente sabe, isso vai te ajudar a alcançar futuras possibilidades, não só profissionais como acadêmicas, e melhorar o seu reconhecimento social, a sua remuneração. Então é a partir daí que eu quero propor para vocês, dentro desse pacote de 18 aulas, 3 aulas bônus, 2 aulas que eu já vou propor para vocês e uma que eu vou dar a abertura para que vocês escolham a temática sobre elas, deixando aí, né, totalmente uma abertura para que vocês participem dessa decisão. E o outro passo é você perceber que tudo isso, quando eu faço o meu pacote de serviços à parte, né? Muitas pessoas que estão aqui no webinário já conversaram comigo sobre a minha carta de serviços, sabem que o valor da minha hora aula, né, com o tempo, ela é cara. Ela custa R$ 2.200. Só que aqui, para você, para que eu possa estar junto de você, pegando na sua mão, botando a mão na massa, te auxiliando, trazendo toda essa perspectiva de te dar independência para que você produza qualquer tipo de trabalho científico, em qualquer oportunidade, revistas, eventos, projetos, editais, eu vou cobrar de vocês que estão aqui R$ 397. Essa é a oportunidade da gente poder buscar e sair dessa inércia. Se você quiser, a gente ainda pode dividir em até 10 vezes de R$ 45. Essa é uma oportunidade muito bacana, porque eu sei que você tem outras ofertas, você já viu outras oportunidades que tem aí na internet, mas eu trago para você uma perspectiva totalmente ambiental, totalmente focada em meio ambiente, que a gente pode trazer dentro dessa perspectiva o fortalecimento e a criação de uma comunidade, tá certo? Que a gente pode aí também trazer uma perspectiva da segurança de que você vai conseguir trazer dentro de 45 dias, que é a proposta, aquela publicação que tanto você necessita. Então, vou dar também 7 dias de garantia para que você conheça a plataforma, veja como é que vai ser o envio das aulas, dos PDFs, e você se sentir ambientado
massa, vai ser muito bem-vindo estar aqui comigo, mas se você também não se sentir ambientado, eu consigo, né, trazer e dar a devolução daquilo que você de fato não se ambientou. E, por fim, aproveite, não perca a oportunidade, não fique de fora, as vagas são limitadas, as datas também são limitadas. Vou deixar as inscrições abertas até o dia 2 de março, portanto, corre lá, tanto no grupo do WhatsApp como também no link da minha bio, e acesse e faça a sua inscrição, porque o mestrado e o doutorado não esperam, os editais não esperam, o mercado de trabalho não espera. Então, garanta já a sua vaga, compre, participe desse laboratório totalmente prático, uma proposta totalmente diferenciada e que as pessoas que nos últimos tempos têm passado comigo já têm conseguido bons resultados, como é o exemplo da Valéria, o exemplo do Gerson, que conseguiram atingir o patamar daquilo que eles queriam. A Val alcançando o doutorado dela, né? E o Gerson Breno conseguindo aquelas publicações para alavancar em apenas 7 meses 9 publicações, e assim ele já pensar com maneira, né, mais forte, mais confiante de poder se candidatar às vagas do mestrado em meio ambiente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui, por fazerem parte desse momento do webinar, e que vocês podem me achar tanto no Instagram, tanto no YouTube, como também via e-mail. E muito obrigado. E fica aqui minhas palavras, minha gratidão e o agradecimento por vocês estarem aqui no Método CF Ambiental, vendo esse webinário como um lançamento desse grande propósito de laboratório totalmente prático. Grande abraço, tchau, tchau.